Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia da Transposul, mais uma sequência de palestras no Congresso. Na continuidade dos trabalhos, nós teremos agora a palestra Tecnologia e Natural Power, que terá duração de 45 minutos e, ao final, um espaço de 15 minutos para o debate. Nós convidamos, neste momento, para subirem ao palco os mediadores desta atividade. Senhor Roberto Machado, presidente da Transposul e diretor de gestão 77. E também o senhor Marcos Ferrazzo, sócio e diretor administrativo da Rodofama Transportes Rodoviários. Nós vamos, nesse momento, assistir um vídeo de apresentação da palestra. Agora, na Transposul 2023, Tecnologia e Natural Power, com Marcos Souza, diretor de Marketing, Estratégia e Portfólio de Produtos da Iveco. Vamos receber o nosso palestrante, senhor Marcos Souza. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui meus amigos mediadores. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, essa feira está linda, né? É uma feira que a gente, dentro do nosso cronograma de feiras, a gente tem um carinho muito especial, porque é uma feira que gera muitos negócios, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Bem, meu nome é Marcos Souza, como foi apresentado, sou diretor de Marketing, Estratégia e Portfólio de Produtos da Iveco. Contando um pouquinho da minha história, eu sou engenheiro mecânico, passei por algumas pós-graduações, tenho um MBA voltado a serviços pela IBMEC de Minas Gerais, pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, já estou há mais de 17 anos no mercado automotivo, dentre eles trabalhando com máquinas, com a parte de construção, mineração, e estou há aproximadamente 10 anos na Iveco, onde eu tive o prazer de ficar ali por volta desses 10 anos, 5 a 6 anos na área de pós-vendas, passando pela área de estratégia, pela área de produto e agora assumindo parte de gestão da área de marketing, né? Então, hoje a gente vai falar, o que eu quero trazer aqui é um bate-papo para a gente poder falar um pouco sobre tecnologia, como que isso, como essas mudanças que estão acontecendo, ela impacta o negócio do transportador, o negócio de transportes, e também falar um pouco do que a gente chama de Natural Power, que é a proposta da Iveco para descarbonização e para veículos com combustão alternativa. Ok? Acho que estava no final. Você pode voltar a apresentação lá para o começo para mim, por favor? Isso, exatamente. Vamos lá. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, uma das formas da gente entender o que vai acontecer para frente, né, é a gente olhar um pouquinho para trás e entender o que aconteceu até a gente chegar aqui, né? É muito interessante quando a gente começa a olhar, né, os grandes fatos que impactaram a nossa indústria, o quanto as mudanças foram disruptivas e como a mudança tem sido cada vez mais rápida, né? Quando a gente pega, por exemplo, colocando a primeira grande revolução, que foi a Revolução Industrial, em 1780, foi o primeiro momento onde a máquina começou a entrar no nosso negócio, né? Então, ali a gente começou a ter máquinas a vapor, começamos a ter uma nova forma de trabalho. E a segunda Revolução Industrial, quando a gente sai do vapor e passa a ir para a parte de eletricidade, ela acontece em 1890. E aqui eu queria chamar a atenção. Foram 110 anos entre uma revolução e outra. Existem alguns especialistas que dizem que uma geração ela dura por volta de 5 anos, né?
Então, foram mais de 4 gerações trabalhando de uma forma até que veio um novo modelo de trabalho. Então, em 1890, segunda Revolução Industrial, toda a parte de eletricidade entrando no circuito, máquinas elétricas, novo modelo de produção em massa. Então, ou seja, nesse momento houve uma ruptura, houve um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalhar, um novo modelo de indústria. Passados-se 70 anos, houve a terceira Revolução Industrial, ou seja, em 1960, aonde começa a entrar a parte de eletrônica. Então, toda a parte de eletrônica embarcada começa a entrar no meio da indústria, toda a parte de computação, os computadores começam a entrar aí, e aí você começa a ver 110 anos da primeira para a segunda, 70 anos da segunda para a terceira, 50 anos, né, da terceira, para que a gente está vivendo agora, que é a indústria 4.0 e a revolução dos dados da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Agora é a conectividade. É a conectividade dos dados, a conectividade das máquinas. A máquina lá atrás ela era uma máquina a vapor e agora ela passa a ser uma máquina que começa a ter a autonomia. Através de dados, através de informação, através de conectividade, a máquina começa também não simplesmente atender a uma solicitação do operador, mas ela começa também a tomar certas decisões. Né? A gente está vivendo hoje no que a gente chama da revolução dos dados da indústria 4.0, ou seja, não simplesmente a conexão das máquinas, mas todos os dados que estão sendo gerados, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você interage no meio de qualquer item eletrônico passa a ser dado para uma tomada de decisão. A gente fala hoje em dia que um dos grandes mercados que acontecem, né, que estão aí, é o mercado de dados. Né? Hoje, tudo que fazemos nas redes sociais, tudo que você faz no seu Instagram, tudo que você faz no seu Facebook, no seu LinkedIn, vira dado e vira negócio para quê? Para que as empresas que compram esses dados, as empresas que têm acesso a esse dado, possam te entregar o melhor serviço ou o serviço mais customizado para você. Isso também no mundo das máquinas. E o interessante disso tudo é o seguinte, a gente já não consegue mais diferenciar o que é presente e o que é futuro. Ao mesmo momento que nós estamos falando da revolução dos dados na indústria 4.0, já se começa a falar da indústria 5.0. O que é a indústria 5.0? É a junção da máquina com o homem. É a máquina trabalhando em total integração, em total conjunto com o ser humano. E essa evolução industrial é interessante mostrar, e principalmente, o mundo está mudando, e está mudando muito, muito rápido. Se a gente pegar entre as 3 primeiras revoluções, se você somar, dão mais de 230 anos. Enquanto entre as últimas 3 revoluções aconteceram nos últimos 20 anos. Então, quem não estiver preparado para a mudança e quem não se adaptar à mudança vai sair do mercado. E isso impacta também o nosso mundo de transportes. Aqui um exemplo, né? Aqui já passa a ser um exemplo da mistura entre a revolução da indústria 4.0 e da 5.0. Esse aqui é um exemplo de uma célula robótica na nossa planta de Sete Lagoas. Ela é usada para montar a cabine do nosso novo caminhão, o S-Way, para garantir a geometria. Mas essa máquina, né, ela foi um investimento de mais de 12 milhões de reais. Ela tem como função, não simplesmente, né, ser uma máquina repetitiva, mas ela tem conectividade, ela usa dados, ela entende o que está acontecendo e toma as decisões, e toma algumas ações para garantir que aquele produto sempre esteja na melhor condição. Né? A tecnologia e a revolução da indústria ela tende a cada vez mais, né, tirar aqueles trabalhos repetitivos, tirar aquela repetitividade dos trabalhos da mão do ser humano para que o ser humano possa cada vez mais usar o seu poder intelectual com ações cognitivas. Né? E isso também é uma forma de medir índice, né, o IDH de uma população, né? Ou seja, quando você tem uma população que acaba, ela deixa de ter um trabalho muito braçal para ter um trabalho mais cognitivo.
falando um pouco das tendências da indústria de transportes, da nossa indústria. Como que isso afeta a nossa indústria, né? Estamos falando de transporte. Eu queria falar um pouco aqui com você sobre 3 grandes itens que impactam o nosso negócio, o negócio de transporte. O primeiro deles é a digitalização, a conectividade, a servitização e também a sustentabilidade. Falando primeiro de digitalização e conectividade. Eu lembro que quando eu entrei na Iveco, em 2013, eu vim de um mundo de construção, de mineração, onde na mineração, principalmente, a parte de conectividade já começou há muitos anos atrás, né? Conectividade, minas autônomas, já é algo que se fala no mundo de mineração há muito tempo. Eu lembro que quando eu entrei no mundo de transportes, quando eu entrei lá em 2013 na Iveco, isso era pouco falado. Se falava de telemetria, se falava o caminhão vai sair com uma anteninha e aí ele vai começar a reportar alguns dados. Hoje, uma gestão de frota profissional, ela não sobrevive sem conectividade. Ela não sobrevive sem acesso a dados. Quem aqui já faz parte do negócio de transporte há muito tempo sabe, né? Antigamente, né, vou olhar aqui para o meu amigo Marco aqui, se tinha muito, né, de pontuar ali, tomar nota do consumo através, ele ia lá, pegava ali, colocou X litros de diesel no veículo, passado X quilômetros, tomava aquela nota, tinha aquele caderninho. Hoje isso tudo é feito através de conectividade. Hoje de forma remota, os caminhões, aí falando muito mais do mundo de caminhões pesados, né? Hoje existem especialistas a milhares de quilômetros do caminhão, analisando e controlando cada coisa que está acontecendo naquele caminhão. Ou seja, se o caminhão está performando da forma que ele tem que performar, se o caminhão está tendo algum alerta de algum tipo de problema, se o motorista está conduzindo o caminhão da forma correta. Hoje os caminhões eles têm um nível de conectividade, um nível de digitalização que os S-Ways, por exemplo, que é o nosso grande lançamento, a gente já tem situações onde os nossos especialistas ligam para o cliente e falam, olha só, o seu motorista XPTO, porque o veículo está registrado, né, ele consegue conectar o registrado com o motorista. Olha, o seu motorista ele está atuando muito, sei lá, no freio de serviço. Ele precisaria usar um pouco mais o freio motor, o freio motor do veículo. Olha, ele está acelerando numa descida. O seu veículo tem um sistema que, em descidas, ele entra no modo Eco-Roll e você pode ter com isso ganho de consumo. Então, você tem hoje é impensável falar de uma frota profissional sem conectividade, sem digitalização. E cada vez mais o que está acontecendo no mundo de caminhões é manutenções preditivas, ou seja, daqui a pouco a gente não vai mais trocar a peça ou trocar o filtro, né? Isso já acontece, já é uma realidade, mas vai tender a ser uma constante, onde uma determinada peça não vai ser mais trocada depois de X mil quilômetros. Ela vai ser trocada quando ela deve ser trocada, porque vários sensores e vários parâmetros do caminhão disseram que é o momento de trocar aquela peça. Isso gera maior rentabilidade do caminhão, maior autonomia, né? Maior disponibilidade do produto. Falando do item de servitização, esse é um item muito importante se dizer, né? Porque isso tem a ver muito com a nova cultura das pessoas que estão aí. Existe, né, o que a gente chama de os milênios, né, a geração milênios ou a geração Y. Né? A geração Y ela é uma geração daquelas pessoas que nasceram a partir de 1980 até aproximadamente 1990 e poucos. São as pessoas aí de 45, 40 e poucos anos. Né? Essas pessoas começam agora a tomar lugares de
são de tomada de decisão nas empresas. Eu, por exemplo, me enquadro, eu sou uma pessoa da geração Y. E muito interessante, a geração Y, ela não compra mais nada por lealdade à marca. A geração Y, porque ela sempre foi ela nasceu num ambiente onde a informação está muito disponível. A geração Y, e essa geração é a geração que agora está em postos de gerência, em posto de diretoria, nas grandes empresas, os clientes de vocês, essa geração não compra mais por lealdade de marca. Sabe o que essa geração compra? Essa geração compra experiência. Essa geração compra, por isso que a gente fala da servitização, porque agora não é mais um transporte, mas é a solução completa que você pode entregar para o seu cliente. Não é mais um caminhão que eu vendo, mas é todo o contexto por trás desse caminhão. Ou seja, eu entrego um caminhão que tem conectividade, eu entrego um caminhão que tem um pacote de serviços de manutenção, eu tenho um caminhão que entrega para ele também um pacote de serviço de conectividade. Essa geração, ela compra experiência. E tem uma teoria muito interessante, né, dessa nova geração, que é o seguinte. Anteriormente, os concorrentes eram do mesmo nicho, né? Ou seja, vamos colocar aqui no mundo de fábricas de caminhões, né? Quem que era o concorrente da Iveco? É a Volvo, a DAF, né? a Scania. Hoje em dia, você não tem mais essa barreira de competitividade. Por quê? Porque na experiência, o cliente ele sempre vai querer a melhor experiência que ele já teve, independente do segmento. Vou te dar um exemplo. Se você aqui é um prestador de serviços e por acaso você tem, por exemplo, um telefone para que o cliente possa comprar, sei lá, um serviço de transporte. Né? Esse cliente ele está acostumado a entrar num sistema de compras online da Amazon, que ele simplesmente entra, loga e já passa os dados dele, ele já tem toda ali a informação, já tem o cartão de crédito dele, os dados todos registrados, ele compra com muita facilidade. Aí você fala, pô, mas eu sou um transportista, o que tem a ver eu com a Amazon? O seu cliente vai exigir do seu canal de venda a mesma experiência que ele tem na Amazon. O seu cliente, quando ele ligar para o seu saque, talvez de reclamação, ele vai querer ter a mesma experiência, da melhor experiência que ele já teve num saque de reclamações. Ou seja, agora não existe mais simplesmente uma concorrência entre as empresas do mesmo segmento. A concorrência agora é universal, porque o cliente ele sempre vai buscar a melhor experiência que ele já teve. Isso é servitização. É por isso que, cada vez mais, essa geração ela não está buscando mais comprar um produto. Ela está buscando comprar uma experiência e uma solução. E o último ponto, sustentabilidade, pessoal. Assim, sustentabilidade é algo que já não é mais... Há algum tempo atrás, sustentabilidade era algo, né, para, vamos dizer assim, fazer pompas. Né? Hoje em dia, não é mais. Né? A gente tem visto aí... Eu estava vindo aqui para Porto Alegre, eu estava acompanhando, eu estou em viagem desde terça-feira, eu estava acompanhando as chuvas aqui. Quem é daqui sabe. Essas chuvas são comuns? Ter chuvas assim, que inunda tudo, é comum? Não é. Nós estamos passando por uma situação muito complicada climaticamente. Então, é importante, e as empresas hoje em dia, ninguém quer fazer negócio mais com uma empresa que não liga para o meio ambiente. Ninguém quer mais fazer negócio com uma empresa que não tenha em um dos seus valores a sustentabilidade. Acho que aqui todo mundo, alguns aqui devem ter filho, eu tenho uma menininha de 3 anos e uma menininha de 10 meses. Eu quero que exista mundo depois para elas. Né? Então, é nosso papel aqui buscar soluções e buscar produtos que garantam essa subsistência do planeta daqui a alguns anos. Isso até pouco tempo atrás era muito firula, hoje não é mais, pessoal. Nós estamos vendo cada vez mais a gente está entrando num item de crise climática. Então, sustentabilidade é uma pauta comum e vai ser uma pauta cada vez mais comum. Trazendo para o mundo de transporte, nós já temos operadores, já temos clientes
que exigem dos transportadores um percentual da frota, para poder fazer negócio, um percentual da frota tem que ter veículos com combustão alternativa, com combustão com menor impacto de emissão de CO2. Isso já é uma realidade. Falando um pouco do que a Iveco tem feito nesses 3 segmentos, então, no item de digitalização e conectividade, a gente tem o que a gente chama de Iveco On, que é uma multiplataforma de gestão de frota. Hoje o S-Way, ele entra dentro de uma multiplataforma, essa multiplataforma Iveco On, onde todos os dados de condução, dados de qualquer tipo de problema do caminhão, dados de como que o caminhão tem se comportado, ela entra dentro de um sistema com uma inteligência artificial que já faz uma série de análises e entrega um relatório, seja para o cliente ou seja para um especialista da fábrica, para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. Então isso é conectividade. O que a gente está chamando aqui de Iveco Driver Pool, né, que é a interatividade no S-Way. O S-Way ele tem uma função, ele tem uma série de funções que podem ser feitas, né, através de comando de voz pela Alexa. O nosso S-Way hoje ele é conectado com a Alexa em algumas versões. Você pode ter um Iveco S-Way com a Alexa, que o motorista pode falar, qual é o posto de gasolina, o posto que tem o diesel com menor preço na região, ele vai te indicar, vai te dar a rota e você vai para lá. O Gate, que é a nossa plataforma global de servitização, a gente já começou isso na Europa, um trabalho de locação de caminhões elétricos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também um pouco mais para frente. E um ponto que eu vou discutir bastante aqui com vocês, que é o nosso programa Brasil Natural Power, que são veículos movidos a combustíveis alternativos. Então, digitalização e conectividade, servitização e sustentabilidade são itens extremamente importantes e que vão trazer muita disrupção para o mercado de veículos de transporte. Isso aqui é um pouco o mapeamento que a gente tem, né, dentro da Iveco, para falar um pouco de como que a gente entende que essas tecnologias elas vão se desenvolver ao longo do tempo, né? Falando de conectividade e digitalização, falando de descarbonização e eletrificação, e falando também um ponto importante que cada vez está chegando mais próximo, que são os veículos autônomos, né? Falando de conectividade e digitalização, né, a gente já começa a ver de forma muito forte a inteligência artificial. Inteligência artificial vai ser algo que cada vez mais vai trazer mudanças de modelo de negócio no nosso segmento, porque você vai ter uma inteligência que tem acesso a uma infinidade de informação, tomando a melhor decisão para você. Então, o que a gente entende do tema de conectividade? A gente começa a ver que no curto prazo a manutenção preditiva passa a ser um fator chave. Como eu disse, os caminhões não vão mais trocar peças porque passou determinados quilômetros. Elas vão passar a trocar peça porque realmente ela precisa trocar. O óleo não vai ser trocado depois de X mil quilômetros, vai ser trocado quando se faz necessário trocar, né? Isso é rentabilidade, isso é cada vez mais disponibilidade. A gente começa a ver no médio prazo o aumento das opções de serviços que a gente chama over-the-air, ou seja, cada vez mais com a eletrificação, com a introdução de itens eletrônicos no caminhão, cada vez mais vai ser mais desnecessário levar o caminhão até uma concessionária. Através de funções, né, remotas, o técnico ele pode entrar no caminhão, né, entrar no software do caminhão, resetar alguma coisa, corrigir algo, fazer uma atualização de software, porque é isso que está acontecendo no caminhão. O caminhão hoje, dando o exemplo do S-Way, ele é como se fosse o seu aparelho celular. Vão aparecer algumas atualizações que você vai ter que ir lá baixar atualizações dele. O caminhão, né, algo que estava muito distante, começa a ter esse nível de tecnologia embarcada. Você começa, então, o que a gente entende no futuro, né, no longo prazo, né?
serviços completos de inteligência e de over the air, né? Ou seja, cada vez mais a gente não precisa levar o caminhão para uma concessionária, e a inteligência artificial, através de dados, através de análise de dados do caminhão, através de análise de dados da performance do motorista, tomando decisões para você. O que é que a gente fala, o que é que a gente entende como futuro da descarbonização? E aí a gente precisa separar os segmentos, né? Para o segmento de leves, caminhões leves, a gente entende que a eletrificação já é algo presente, já é algo que nos próximos anos, cada vez mais a gente vai ver veículos elétricos rodando nas grandes cidades. Já são exigências de grandes cidades isso, já são exigências de algumas prefeituras que em determinadas regiões da cidade você não pode entrar, por exemplo, com um ônibus que emita CO2. Em determinadas cidades do Brasil, o ônibus, quando ele entra naquela cidade, ele tem que desarmar, vamos dizer assim, o motor diesel, armar o motor elétrico, porque naquela região não pode ter emissão de CO2. Isso cada vez mais puxado pela eletromobilidade, ônibus, e também nos veículos pequenos. Nos veículos médios e nos veículos... Vamos pegar os extremos, né? Veículos pequenos, a gente entende que a eletricidade já vai começar, já vai ser algo muito forte. Nos veículos pesados, a gente realmente acredita no gás como uma ponte até a eletrificação, né? O gás, ele é uma ponte para a eletrificação. Hoje, a tecnologia de eletrificação para veículos pesados ainda é muito cara, né? Ainda é uma realidade um pouco distante. A gente tem há pouco tempo atrás, a gente mudou o formato da nossa joint venture com a Nikola. A Nikola é como se fosse um braço da Tesla, né? Ela saiu ali de dentro da Tesla. Então, a Nikola é como se fosse a Tesla para o caminhão. A gente assumiu toda a operação da IU na Alemanha. Então, a gente já tem desenvolvido caminhões a célula de combustível, a bateria, caminhões pesados, mas é uma tecnologia que para o nosso país ainda é um pouco distante. E dada a potência que a gente tem de geração de gás, e dada a potência de geração de biometano, escrevam isso, biometano é outra coisa também muito forte no nosso país, ela vai começar a ser cada vez mais forte, porque ela entrega uma redução de CO2, ela entrega uma redução de particulados, e já é uma tecnologia acessível, né? Quantos postos aí a gente tem espalhados ao todo o Brasil com gás, né? Então a gente entende que o elétrico, ele é o futuro, a eletrificação, ele é o futuro, não tem como sair um pouco disso, seja bateria, seja célula de combustível, seja célula de hidrogênio. Para o Brasil a gente fala muito de células de etanol, porque etanol é uma coisa muito, muito farta aqui para a gente, mas a gente entende que para o caminhão pesado existe uma ponte que é o gás, tá? Seja o gás natural ou seja o biometano. E falando de automação, né, veículos autônomos, a automação ela é dividida pela SAE, né, pela SAI, em 6 níveis, né? Vai do nível L0 até o nível L5. E essa classificação, a gente pode classificar ela em duas, né? L0, L1 e L2 é uma classificação de automação que exige um motorista, mas o motorista vai ser suportado pelo equipamento, né? pelo caminhão, pelo carro. L3 já passa a ser um caminhão com uma série de itens autônomos, mas que o motorista ele precisa atuar quando for necessário. Um exemplo que a gente vê muito em automóveis hoje de uma tecnologia L3 seria aquela tecnologia que auxilia, por exemplo, numa baliza, né? O carro ele faz uma boa parte da manobra, mas em alguns momentos ele pede, olha, você tem que virar o volante para um lado, virar o volante para o outro, mas ele é parcialmente autônomo. Esse seria L3. L4 é uma autonomia onde você não precisa mais que o motorista atue, mas em L4 ele vai ser autônomo em circunstâncias controladas, numa área fechada, numa situação controlada, até você chegar no nível L5, que é totalmente autônomo, um veículo totalmente autônomo em qualquer
situação, em qualquer circunstância. Como é que a gente entende isso no mundo de caminhões? Hoje, os caminhões já têm o nível L2 como opcional. Se a gente, por exemplo, pegar, vou estar sempre dando o exemplo do S-Way, né? O S-Way, na sua versão Safety, ele já tem um sistema de suporte e freio automático, ou seja, em uma situação de risco, uma situação que passa, por exemplo, algum pedestre, o caminhão automaticamente freia, sem necessitar da exigência do motorista. De forma autônoma, o caminhão freia. Ele tem também, por exemplo, o sistema de suporte, se o motorista, por exemplo, ele estiver mudando de faixa, né? O caminhão ele tem um leitor com uma câmera e um radar, que se ele estiver saindo de faixa sem dar seta, né, o caminhão avisa ele. Em algumas situações, e é o que a tendência da tecnologia, o próprio caminhão vai corrigir essa rota. Então isso seria o que a gente chama de L2. A gente entende que no médio prazo aí a gente começa a ver um L3 entrando como uma opção, né? Ou seja, você passa a ter um caminhão que exige do motorista algumas ações, mas cada vez mais autônomo, até a gente chegar no futuro aí em uma situação L4, L5. Visando o quê? As grandes empresas de tecnologia hoje visam o quê? Automação para redução de acidentes, redução de risco, né, para o motorista, e também zero congestionamento. Esse o grande objetivo desse processo de automação. Então, falando das tecnologias dos produtos, isso aqui muito focado para a nossa realidade, América Latina, né? Isso nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente que tem operação na Europa, lá eles já estão um pouco mais evoluídos nesse tema, mas a gente entende que esse é o cenário que vai impactar o mercado de caminhões nos próximos anos. Falando agora, né, ou seja, o mundo está mudando muito rápido, e como que a Iveco está preparando-se para isso, né? E aqui eu quero falar um pouco do que a gente chama de Natural Power, ou programa Natural Power. A Iveco ela entende que o caminho para a descarbonização e para a sustentabilidade, ele não passa por um caminho único, né? Não é só elétrico. Se estima hoje que para você poder trocar a tecnologia de diesel para uma outra tecnologia, vão ser necessários mais de 20 tipos de tecnologia para você conseguir trocar toda a demanda de diesel para a demanda de tecnologias alternativas. Então, nós como Iveco, a gente entende que o caminho da sustentabilidade ele passa por veículos elétricos, óbvio, ele passa também pelo gás natural e passa pelo biometano. Porque a gente entende que a sustentabilidade ela não pode ser algo totalmente avesso à produtividade e rentabilidade. Não adianta nada eu ter um caminhão super sustentável se ele não traz rentabilidade, se ele não traz produtividade para o cliente. Então, o que a gente entende como Iveco, como o caminho para a descarbonização é uma descarbonização que entrega a solução correta para o cliente, para a missão do cliente. E é por isso que a gente entende um pouco a rota da descarbonização dessa forma. Então, falando do transporte rodoviário, a gente entende o biometano e o gás como sendo as principais tecnologias nos próximos anos, começando a dar espaço para células de combustível, seja de hidrogênio ou seja de etanol, daqui a alguns anos. Transporte regional, a mesma coisa, a gente entende uma linha muito forte de gás e biometano, e o eletrificado, ou seja, o veículo eletrificado para essas missões que demandam autonomia, que demandam largos trechos, vamos dizer assim, mais do que 500, 600 quilômetros de autonomia, ele já vai diretamente para a célula de combustível. Porque hoje o grande problema do veículo elétrico está na bateria, né? O motor elétrico é a coisa mais simples do mundo. Isso é outra mudança drástica que vai acontecer. Eu sou engenheiro mecânico, né? E a minha profissão está cada vez ficando para trás. Por quê? Porque a mecânica vai cada vez mais ficar voltada para aquela parte mais grossa do caminhão. Ou seja, é um
um rolamento, né, é uma suspensão, mas a parte fina da mecânica, né, que quem tem alguns anos aí que trabalha com motor, aquela parte, né, de injeção eletrônica, isso vai acabar. O motor elétrico é a coisa mais simples do mundo. Isso faz uma mudança também na indústria. Por quê? Porque uma das formas, né, de receita de uma indústria é a venda de peças. Não vende-se peça no caminhão elétrico. Motor elétrico não vende peça, não tem peça. É a coisa mais simples do mundo. O grande segredo do veículo elétrico está na bateria, que ainda é uma tecnologia que tem um alto peso, né, ou seja, é pesada para entregar a necessidade de energia para uma operação de caminhões, e é cara. Né? Mas a gente tem visto cada vez mais a tecnologia evoluindo, e a gente sabe que daqui 5 anos o cenário de eletrificação é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Distribuição urbana, a gente já começa a ver eletrificação um pouco mais próximo, aqui já em bateria, por quê? Porque numa missão onde o cliente necessita ali de até 100, 150 quilômetros por dia, o caminhão elétrico já é uma possibilidade. Você já tem caminhões elétricos, a Iveco agora no final do ano lança a dele elétrica, que eu vou mostrar aqui na frente, que é já um caminhão que já está preparado para missões de até 300 quilômetros, até 300 quilômetros de autonomia. Serviços vocacionais, a gente também entende como entrada do biometano e do CNG como princípio, e depois indo para veículos elétricos a bateria, um pouco mais à frente do que os veículos urbanos, porque aqui é necessário toda uma preparação do veículo. E veículo de passageiro, transporte de passageiro. Daqui para frente, transporte de passageiro, vocês vão ver nos próximos 5 anos uma revolução da eletrificação. São Paulo já baixou um decreto onde não se compra mais veículos para a cidade de São Paulo que não sejam elétricos. Colômbia, Chile, já são países onde a mobilidade urbana é basicamente elétrica. Isso porque às vezes não tem muito o que ver com a parte de CO2 em si, porque às vezes as pessoas perguntam, falam, mas o elétrico gera CO2 para gerar eletricidade. Isso é verdade. Mas o que acontece? Quando você tem um veículo elétrico rodando numa cidade, num centro urbano, você emite CO2 em uma fábrica, gerando eletricidade, e deixa de emitir esse CO2 dentro de uma região com alto índice de população. O que isso faz? Redução de doenças respiratórias. Né? Às vezes não é nem tanto pelo ciclo do carbono, mas por um tema de saúde pública. Então, vocês vão ver de forma muito rápida no transporte de passageiros uma mudança drástica para a eletrificação. Essa daqui é a linha Natural Power da Iveco. A Iveco ela é uma empresa full line, ela tem veículos, desde veículos leves, e médios, e também veículos de transporte de passageiro. E essa é a nossa linha que passa a estar disponível agora no final do ano. Então, a gente tem a versão do S-Way CNG, então ele é um veículo que passa a ter combustão por CNG. Esse veículo a gente apresentou ele na Fenatran, apresentamos ele na AgriShow também. Ele é um veículo que tem no seu TCO, e aí por isso que eu falei, sustentabilidade alinhado com produtividade. Quando eu comparo a operação de um veículo a gás com um veículo a diesel, em uma operação que ele rode ali por volta de 120 mil quilômetros por ano, ele entrega um TCO 15% mais barato no gás natural e até 30% menor no biometano. Fora todo o ponto de redução de CO2. Ele tem uma redução de até 95% de CO2 quando é abastecido com biometano, menos 35% de NOx, menos 95% de particulados. O S-Way ele é o caminhão com o motor, o S-Way a gás com o motor mais potente do mercado, a transmissão mais moderna no mercado, e entrega uma autonomia aí de até 500 km para o motorista. Okay? Nós temos também a versão do Tector CNG, esse é um veículo produzido na Argentina, que a gente vai trazer para cá, também para operações de apoio. Então ele é um veículo que ele vai poder trabalhar em operações de apoio, operações, por exemplo, de coleta de lixo. Esse é um caminhão que ele vai ser muito usado para quem gera o próprio combustível. Então, muitas das vezes, em operações do agro,
onde o biometano, o biogás é abundante, esse aqui vai ser uma grande ferramenta, porque o próprio cliente vai gerar o seu combustível. E falando da dele elétrica, esse aqui sim a gente já entende que é o primeiro passo para a eletrificação, ou seja, o veículo já passa para missões urbanas, é um veículo completamente elétrico, um veículo a bateria, um veículo que ele tem um motor de 140 kW, que equivale a mais ou menos a aproximadamente 190 cavalos. Ele tem uma tecnologia modular de bateria, então o cliente pode escolher entre ter uma ou até 3 baterias. Por que isso? Porque às vezes fala muito de autonomia no caminhão elétrico, mas autonomia para quê? Se a sua missão é uma missão para 100 km por dia, você não precisa de autonomia, você precisa de 100 km por dia. À noite você vai pôr seu caminhão para carregar, ele vai estar pronto no outro dia para você trabalhar. Então, é isso que a dele elétrica entrega. Ela entrega uma versão modular e que você pode adaptar a quantidade de baterias para a quantidade de missão que ele tem. E aqui, um veículo zero emissões. Ele emite zero CO2. E também nós temos a nossa versão a gás do ônibus, também produzido na Argentina, que a gente passa a ter disponibilização também agora no final do ano. Então, ou seja, a Iveco ela passa a ter uma linha completa de veículos a combustão alternativa. E, como eu disse, a Iveco ela escolheu, né, ir por esse caminho, ou seja, o caminho que escolhe a melhor solução de combustão alternativa para cada segmento, porque a gente entende que sustentabilidade, produtividade e rentabilidade têm que andar juntos. Existe sim um novo caminho. Ele está aqui, bem na nossa frente, pronto para ser seguido, para ser desenvolvido e aperfeiçoado. Que caminho é esse? É o caminho da inovação. Inovação que gera sustentabilidade, que transforma o mundo, que transforma a maneira de transportar. Um caminho que passa pelo gás natural, biometano e eletricidade. Tecnologias que movimentarão sua frota, que transportam um novo mundo, com novas demandas e necessidades. Um mundo que não para e que vai continuar assim, buscando sempre soluções inovadoras, para se tornar cada vez melhor, transformando o que antes parecia conflitante. Produtividade e sustentabilidade em aliados pela evolução. Iveco Natural Power. Novos caminhos para o futuro. A gente não para de evoluir. Esse é o manifesto da Iveco no que se diz respeito à combustão alternativa. Para fechar, pessoal, essa palestra aqui, né, minha intenção não era ensinar ninguém aqui, mas a gente poder discutir um pouquinho sobre o futuro. Se a gente fosse fazer um resumo dessa palestra, né, ou seja, se eu tenho uma frota de caminhões, né, nosso amigo aqui, se eu tenho uma frota de caminhões, o que eu posso esperar para o futuro do meu negócio? Então, fazendo um resumo, né? Eficiência aprimorada, ou seja, uso de tecnologias avançadas para otimizar rotas, reduzir tempos de entrega, melhorar a eficiência operacional. Redução de custo, implementação de medidas como telemática, monitoramento, tempo real para economizar combustível. Sustentabilidade, ou seja, transição para veículos elétricos ou outras soluções de baixa emissão de carbono para atender a exigências ambientais. Melhoria da experiência do cliente, né? Ou seja, maior visibilidade, rastreabilidade das entregas, comunicação proativa. E diversificação de serviços, exploração de oportunidades, como entrega rápida, logística e tudo. Isso faz sentido para o senhor? Não é uma espécie de um resumo do que eu falei? Realmente é importante e cria segurança para aquilo que a gente está proposto a fazer dentro de uma empresa de transporte. Exato. Isso. E sabe qual que é o interessante disso aqui? Está vendo esse texto aqui? Esse texto ele não é um resumo que foi feito por mim. Isso aqui a gente jogou no ChatGPT. A gente jogou no ChatGPT aquela pergunta e o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, nos deu essa informação.
Para vocês verem o nível de tecnologia e o nível de disrupção que está vindo por aí. Eu, com 17 anos de experiência, vim aqui e fiz uma palestra. O ChatGPT nos deu isso aqui em questão de segundos. Então, a mudança vai vir. Ela já veio. E vai vir cada vez mais rápido. Queria agradecer a vocês. Eu vou aproveitar esse espaço para... Eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de ouvir de você comentários a respeito. Nós aqui somos transportadores. Nós abastecemos o Brasil de norte a sul. Nós fizemos a economia rodar neste país. E o que se observa? Que nos últimos 23 anos há um enorme apelo para essas questões ambientalistas e de sustentabilidade. Nós temos hoje mais de 3 milhões de caminhões movidos a combustível fóssil. E eu vejo só preocupação em gás metano, biometano, elétrico, enfim. E não levam em consideração toda essa frota. Então, a minha pergunta é a seguinte: esses de 23 anos para cá, não teria sido um movimento das comunidades ambientalistas que buscam modificar a economia dos estados, dos países, a nível mundial, inclusive o Brasil? Não seria movimentos da comunidade midiática que ela precisa vender notícias e despreza todo esse potencial que existe hoje, e não só no Brasil, no mundo inteiro? E por que não se fala em melhorar a emissão de poluentes dos caminhões movidos a diesel, biodiesel, gás metano, enfim? Então essa é a pergunta. Excelente pergunta, senhor Roberto. Assim, o diesel ele vai continuar sendo a principal tecnologia por muitos anos ainda, né? E essa melhoria que o senhor falou, ela acontece, ela está acontecendo. O Euro 6, por exemplo, ele é uma excelente, vamos dizer assim, caminho para a descarbonização. A exigência da tecnologia Euro 5 para Euro 6 foi brutal. O nível de exigência de redução de emissão de CO2 e, principalmente, redução de particulados e redução de NOx, porque o NOx, né, se fala muito de CO2, né, porque o CO2 tem aquela questão da pegada do carbono, toda a questão do efeito climático, mas o NOx é o principal item no que se diz respeito à saúde pública, né? Então, a exigência que o Euro 6 veio e trouxe foi brutal. E os caminhões que hoje são vendidos, né, a diesel, ele já tem um nível muito menor de emissão, tanto de CO2 quanto de particulados, quando a gente olha de caminhões de alguns anos atrás. Na tecnologia, na alteração da tecnologia Euro 6, foi solicitado, né, redução de CO2, redução de NOx e redução de consumo. Para vocês terem ideia, o trabalho que a gente fez para o S-Way, todo o conjunto do powertrain, todo o conjunto de tratamento de gases, o S-Way ele entrega até 15% de redução de consumo quando comparado com a tecnologia anterior. Então, existe sim uma preocupação no diesel, essa tecnologia ela vai avançar, olhando para o que a gente vê na Europa, né, que acaba sendo uma região que puxa esse tema. Se discute agora o Euro 7, já na Europa, com uma previsão de entrada do Euro 7 a partir, provavelmente, do ano que vem, ou 2025. Só que o que a gente enxerga dentro da tecnologia diesel, a gente vê o Euro 7 como o último passo. Provavelmente, ir de um Euro 7 para um Euro 8, por exemplo, o custo disso vai ser maior do que o custo de uma
de uma tecnologia alternativa como o gás ou como o elétrico. Então, assim, a gente entende, o diesel ele é sim ainda a principal tecnologia, mas vai aí cada vez mais sendo difícil alcançar as metas de redução de carbono com essa tecnologia. Doutor Roberto, obrigado pela oportunidade. Trazendo um pouquinho para o meu terreno como transportador, a pergunta vai ser um pouco nesse sentido, Marcos. Quais são as mudanças expressivas no caminhão, no GNV? O caminhão hoje ele é um caminhão extremamente tecnológico, né? Uma das coisas que a gente tem discutido muito internamente na Iveco é como formar condutores. Porque quando a gente vai, por exemplo, para uma autoescola, né, e a gente vê rodando aí as autoescolas, você vê rodando com um caminhão antigo. E quando ele tira a carteira E e vai para o mercado, ele pega um caminhão que tem freio motor de 4 estágios, sistema hill hold, sistema de bloqueio, sistema de condução automática, sistema de adaptativo cruise control, uma série de coisas. O que eu vejo a tecnologia embarcada nos caminhões, ela vem para trazer mais disponibilidade de caminhão, mais rentabilidade e produtividade, mas um fator crucial é que quem está conduzindo o caminhão saiba tirar o maior proveito daquele caminhão. Esse é um ponto chave, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que os grandes frotistas passam hoje, né? Principalmente em momento, né? A gente sabe, o Brasil está passando por um momento aí de baixa, né? Mas provavelmente quando sobe, vai subir. A gente viveu isso por vários anos. Isso não é a primeira nem a última crise que a gente passa. Mas principalmente em momento de alta, é difícil achar caminhoneiro. A gente não acha. E ainda mais caminhoneiro capacitado. E aí eu gosto de ressaltar uma funcionalidade que a gente tem no S-Way. O S-Way ele tem um recurso chamado estilo de condução do motorista. O que é isso? A gente também se preocupou, seu Marco, que é o seguinte: a gente precisa ter uma tecnologia e a tecnologia ela precisa ser acessível. Não adianta eu sentar com o motorista e falar, isso aqui é o adaptado, aquele monte de termo em inglês, aquele monte de coisa, não vai sair nada. Então, a gente fez um sistema de forma muito simples e muito intuitivo. O sistema ele mede a condução e o estilo de condução do motorista em 3 níveis. Consumo de combustível, se o que ele está fazendo está gerando redução de consumo de combustível, cuidado com o caminhão, ou seja, se ele não está usando o caminhão de forma equivocada, e condução segura. Ao longo do tempo, quando o motorista vai dirigindo o caminhão, o próprio caminhão mostra para ele onde ele está errando, onde ele está acertando. Ele vai dando notas para o motorista. Olha, no momento para condução, por exemplo, de redução de combustível, o caminhão ele tem um sistema hoje que chama Eco-Roll, que é o quê? É a banguela eletrônica. Ou seja, o caminhão agora, quando você está numa descida, você não tem que acelerar ele mais. Deixa ele rolar, ele vai rolar, controlado pela inteligência do caminhão, e vai trazer redução de consumo. Só que se o motorista estiver ali acelerando na descida, o próprio caminhão vai falar para ele, opa, nesse momento aqui você acelerou, então não deveria ter, você foi penalizado com o consumo de combustível. Vai identificar. Exatamente. Uma outra pergunta que é bastante importante para nós, principalmente com essa tecnologia nova que vem ao final do ano, como você falou. Estão alinhados os pós-venda, as empresas de revenda, né? Isso. Essa foi uma das grandes preocupações que a gente teve, viu, seu Marco? Porque o desenvolvimento do Euro 6 ele foi por vários anos, né? Esse caminhão S-Way, né? Eu tô chamando sempre atenção para o S-Way porque é o principal mercado aqui, mas isso também aconteceu com a Daily, com o Tector, com a linha médio e leves, porque todos os veículos agora são Euro 6. Esse veículo ele foi extremamente testado, extremamente... esse veículo ele passou por mais de 1 ano de calibração, calibrava, voltava para chegar na calibração ótima. Ou seja, do lado do produto teve uma parte muito forte de desenvolvimento,
mas pela área de pós-venda também. Capacitação de técnicos, porque agora o caminhão é muito mais eletrônico do que era anteriormente. Então, a Iveco ficou aí por volta de 1 ano e meio, quase 2 anos, preparando o seu pós-venda, preparando em questão de disponibilidade de peças, capacitação dos técnicos, capacitação da nossa... A gente tem uma função dentro da Iveco que chama EcoDrive, né? O que seria isso? São os caminhoneiros, né? Os motoristas especialistas nossos que dão os treinamentos para os clientes. Esses profissionais tiveram que passar por uma reengenharia quase, porque é um outro nível de tecnologia, é um outro nível de exigência e cada vez mais, aí, né, eu como engenheiro mecânico, cada vez mais ficando para trás, porque cada vez mais a eletrônica entrando de forma pesada. Ótimo. Obrigado, Marcos. Obrigado. A gente abre para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? A senhora tem uma dúvida. Meu nome é Wanda, eu sou do Chico da Boleia, plataforma multimídia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Wanda, para minha satisfação. A questão do desenvolvimento da tecnologia dos caminhões, dos veículos, estão num estágio onde o trabalhador, o motorista, não está. Investiu-se muito na tecnologia, na beleza, em tudo no caminhão, porque são maravilhosos, né? Dá vontade de ter um para deixar lá na porta de casa. Mas, e quanto ao investimento nos caminhoneiros? Naquele que vai conduzir o caminhão? Isso não acompanhou, ou eu estou errada? Giovana, excelente pergunta, né? Quando a gente desenvolveu os nossos caminhões, isso é uma premissa da Iveco, o S-Way, ele é um caminhão muito desenvolvido e voltado para a experiência do motorista. Falando um pouco primeiro do caminhão e depois eu falo da questão da capacitação. O S-Way, ele não tem aquele monte de apetrecho que algumas outras marcas têm. Por quê? Porque a gente quis trazer o melhor custo-benefício e aquilo que hoje está ao alcance, por exemplo, do nosso motorista. Né? Como eu disse aqui agora há pouco, né, essa parte do estilo de condução do motorista, a gente pensou muito em como apresentar isso para o motorista, porque por trás dessas 3 coisinhas que parecem simples que eu falei, tem uma série de inteligência artificial lá atrás, dando a melhor decisão, o melhor ponto que precisa ser feito. Mas a gente tem sempre essa grande preocupação de que a tecnologia seja entregue de forma muito fácil, muito simples, tá? Mas isso, dona Wanda, não tira também a necessidade crescente de capacitação. Tá? A gente tem um trabalho muito forte lá em Sete Lagoas, que é a Escola Iveco, onde a gente dá capacitação, seja para técnicos, porque não só o motorista, né? Mas você imagina o técnico também, né? Que o ganha-pão dele é dar manutenção em ônibus, caminhões, e que agora a tecnologia mudou completamente. Como é que esse cara vai fazer? Então, a Iveco ela tem esse trabalho lá em Sete Lagoas. Nós estamos conduzindo alguns projetos também para a capacitação de motoristas nessa nova tecnologia. Porque, como eu disse, hoje o motorista tira uma carteira E e, sinceramente, ele pega essa carteira E e ele entra dentro de um caminhão desse, ele não sabe aonde começar. Então, a gente tem muita preocupação com isso, né, mano? Como eu falei, ações em Sete Lagoas, Escola Iveco. Estamos conduzindo esse projeto para ter um centro de treinamento específico de motoristas. Mas é muito importante também a conscientização das empresas, né, de transporte, que a capacitação nesses profissionais ela é necessária. A tecnologia está aí para poder facilitar o dia a dia, mas se o motorista não conseguir usar essa tecnologia, de nada adianta. Né? Todos os anos que a gente trabalhou para desenvolver, de nada adianta, porque ela não é feita. Então,
existe uma preocupação, resumindo, existe sim uma preocupação da indústria de entregar uma tecnologia muito acessível, mas a capacitação é algo importante, é algo necessário. Senhor Roberto, quer fazer encerramento? Pegar um mimo ao nosso palestrante, por favor. Em primeiro lugar, agradecemos a todos que estão aqui neste auditório assistindo essa palestra. Nosso muito obrigado. E eu agradeço também em nome da Transposul, do qual eu sou o presidente que organizou esta feira. Aí vem meus agradecimentos pela palestra, brilhante palestra, e entregamos a você, em nome da Transposul, um mimo. Muito obrigado.